Histórias assombradas. A vela benta e o destino. Olá, Ana e assombrados. Eu sou a fulana, já mandei um relato que foi lido por você. E essa semana, ouvindo o relato Uma Luz para Lorenzo, me fez recordar de um momento muito triste na vida da nossa família. E como dito no relato anterior, a minha avó era uma pessoa muito iluminada, benzedeira de mão cheia. Ela viajava até para outros estados para rezar plantações que estavam infestadas de pragas, pois muitos fazendeiros confiavam mais em suas rezas do que em agrônomos e venenos. A minha casa vivia cheia, pessoas que logo de manhã cedinho iam para pedir orações, às vezes com males espirituais, às vezes males físicos. E nesses casos ela aconselhava manter um tratamento espiritual sim, mas pedia para que a pessoa procurasse um médico. Mas bem, vamos ao relato para não ficar muito longo. Todos os nomes já estão trocados. Minha avó, que aqui vou chamar de Dona Elisa, era de uma família tradicionalmente espírita e tinha 10 irmãos, mas apenas ela e um de seus irmãos eram médiuns. Desde cedo, Elisa se desenvolveu na vida espiritual e sabia que sua missão nessa vida não seria fácil. Quando se casou, ela queria ter uma família muito grande, muitos filhos. Mas, infelizmente, ela teve algumas complicações durante suas gestações. Teve perdas gestacionais, conseguindo ter apenas 4 filhos. E em sua última gestação, quase veio a falecer com uma infecção generalizada. Seu filho veio a falecer com apenas 40 dias de vida. Após isso, os médicos a aconselharam a nunca mais engravidar, ficando assim 2 meninas, Ana e Clara, e um menino, Tiago. Elisa era de uma família abastada, mas quando nova tinha uma saúde muito frágil. Seu marido era um imigrante holandês, de uma família bem simples. Quase toda a herança de Elisa foi gasta com tratamentos médicos, pois seu marido também viria a ter muitos problemas de saúde. O pouco que restou, eles compraram uma propriedade, um sítio. Em uma determinada época, os 2 filhos mais velhos de Elisa, Ana e Tiago, já haviam se casado. E só restara sua filha caçula, Clara. Esta que por toda a vida foi a filha mais próxima. Alguns anos antes de seu marido falecer, ela decidiu que iria adotar uma criança, pois a mãe desse menino estava dando os filhos por não ter condições de criar. Elisa, sem comunicar a ninguém, foi até a casa dessa moça e falou que gostaria de ficar com o menino, pois ele ia muito à sua casa pedir comida, mas sempre em troca ele oferecia favores. Elisa dava a comida, mas nunca aceitava os favores. Ela gostava muito dele, pois o achava muito prestativo, um menino muito educado. Foi então que a mãe dele disse o seguinte: "Olha, dona moça, o menino mais velho eu não dou não, pois ele é o que me ajuda aqui. Mas se a senhora quiser o pequeno..." Ele tinha em torno de 3 aninhos, o pequeno. "Pode levar até hoje." Ai, gente, parece que tá falando de um objeto. Meu Deus. Elisa olhou para aquele menino jogado, com as roupas sujas, cheio de ferida, e não pensou 2 vezes, né? E disse: "Posso levar agora, então?" A mãe do menino fez uma trouxinha com alguns pertences dele e entregou a certidão de nascimento junto com o cartão de vacina, e elas marcaram uma data para ir num cartório, que fosse feito ali um documento da mãe passando a guarda para Elisa. Pois como ele já tinha sido registrado, ela não poderia adotá-lo legalmente. Lembrando que estamos falando aqui de 40 anos atrás. No caminho de casa, o menino, que se chamava Léo, já começou a chamar Elisa de mãe. E ao chegar com a criança e contar o que havia feito, seu marido e sua filha Clara tomaram um susto, principalmente pelo estado de Léo. O marido de Elisa já se encontrava doente, e então ele viu que o menino, no futuro, seria uma companhia para ela, pois sua filha mais velha, Ana, já havia se casado, e seu filho Tiago só lhe causava dor de cabeça. Assim, Elisa tinha por companhia apenas a sua filha mais nova, e agora Léo. Ela o levou ao médico, ao barbeiro, comprou roupas novas,
Em menos de 2 semanas, o menino, que até então era maltratado, parecia outra criança. As pessoas do lugar onde eles moravam, quando viam Elisa com o menino, não o reconheciam, pois ele havia se tornado outra criança, agora com um brilho de felicidade no olhar. Os anos foram passando, Elisa ficou viúva, Léo cresceu e sempre foi um ótimo filho. Ajudava sua mãe com o pouco de terra que ainda lhe restara após a morte de seu pai. A filha caçula de Elisa não se casou, mas teve 2 filhos, e Léo ajudava a cuidar dos sobrinhos, principalmente da filha mais nova, que era muito adoentada. No caso, eu, ou a moça que nos conta essa história. Elisa, quando nova, ganhou de sua mãe uma vela benta. Essa vela, juntamente com as orações que aprendera com sua mãe, ajudava a localizar corpos de pessoas que morriam afogadas. Toda vez que essa tragédia acontecia, Elisa era buscada, ela era procurada para que com sua vela e com o seu dom ajudasse a encontrar o corpo. Era só colocar a vela dentro de um pires na água que a vela parava exatamente onde estava o corpo. Essa vela já encontrou vários corpos que equipes de bombeiros treinados não conseguiam achar. Um certo dia, Elisa teve um sonho. E nesse sonho, uma mulher veio lhe pedir para que ela se preparasse, que um de seus filhos estava próximo a concluir a passagem no plano terreno. Ai, Senhor. Elisa acordou aflita e contou esse sonho para Léo, que disse assim: Mãe, acho que a senhora deveria visitar o Tiago. Aproveita que o Natal está chegando e vai para lá, fica uns dias com ele. Tiago morava em outro estado e assim ela fez. Mas antes de sair de casa, recomendou a Clara que não deixasse Léo ir ao rio, que passava ali em sua propriedade, para tomar banho. Bom, todo esse contexto foi necessário para que chegasse a este fatídico dia. No dia 25 de dezembro, Natal, alguns vizinhos se reuniram, como de costume, para comemorar o Natal fazendo um churrasco. Foi então que Léo chamou alguns rapazes que estavam ali para ir até o rio tomar um banho. Clara e Ana, suas irmãs, disseram que não, mas ele já era um rapaz que, um mês antes, completara seus 18 anos. Não adiantava bater de frente. Então, Ana disse que iria junto, que assim poderia ficar de olho em Léo e nos outros rapazes também. Eles foram, e até eu, que tinha 4 anos na época, fui também. Não para tomar banho, mas para ficar com a Ana, a minha tia, debaixo do pé de jambo. Bom, os rapazes estavam brincando e Ana disse que já era hora de voltar para casa. Foi então que Léo disse que daria o seu último mergulho. E infelizmente foi seu último mesmo. Léo ficou preso debaixo de uma moita de plantas. Os rapazes, estranhando a demora dele, começaram a achar que ele estava fazendo graça, que ele tinha mergulhado até o outro lado do rio, mas nada dele aparecer. Foi então que um dos rapazes avisou a Ana. Sua irmã, que estava debaixo do pé de jambo, que ele havia mergulhado e não tinha... Então, um dos rapazes avisou a Ana, sua irmã, que estava debaixo do pé de jambo, que o Léo, né? Que o Léo havia mergulhado e não tinha voltado. Ana começou a gritar: Léo, aparece! Cadê você? Eu tinha apenas 4 anos e me lembro com exatidão dessa cena. A cada minuto, o desespero aumentava mais e mais. Um dos rapazes foi avisar a Ana e todos que estavam no churrasco para que todos fossem ajudar a procurar o Léo. Passaram-se horas e todas as pessoas próximas já estavam em volta do rio. O corpo de bombeiros foi chamado, mas como era uma zona rural, estava demorando muito para chegar. E no meio de toda essa situação, uma coisa ainda não tinha sido feita: avisar Elisa do que havia acontecido. Pois na casa de seu filho, onde ela estava, não havia telefone fixo ou celular, né? Sempre quando ela queria falar, ia até um orelhão e ligava para saber notícias. O telefone só tocava de lá para cá. Mas Elisa sabia que algo estava errado. Estava com um aperto dentro do peito.
Então ela e Tiago foram ligar para saber como estava sendo o Natal no sítio. Foi então que souberam da notícia, que Léo já não estava mais entre nós e que seu corpo estava em algum lugar no rio e que não tinha sido achado. Elisa arrumou as malas correndo e voltou para casa, mas isso demoraria pelo menos um dia de viagem. Ironicamente, a mulher que ajudou tantas famílias a se despedir, é isso? De seus entes queridos, estava muito longe. E sua vela, sem ela, de nada adiantava. O corpo de bombeiros chegou e o corpo não havia sido encontrado ainda. Estavam quase suspendendo as buscas, pois já era fim de tarde, quando um vizinho que tinha muito apreço por Elisa e por toda a sua história, orou a Deus e pediu que lhe permitisse ajudar aquela senhora que há muitos já tinha ajudado. Foi então que ele mergulhou e encontrou o corpo de Léo. Elisa entrou em uma depressão profunda. Passava horas sentada em frente ao rio, olhando para as águas que lhe tiraram o seu filho. Mas um dia a mesma mulher lhe apareceu em sonho e lhe disse para se preparar para o que viria. Apareceu novamente. A mesma mulher que lhe apareceu em sonho e lhe disse que era para se preparar para o que viria, apareceu novamente em sonho e disse a Elisa que Léo estava em um lugar muito bom, que estava sendo cuidado, que ele teve um acalento em suas provas nesta vida, que foi Elisa, que o bem que ela fez àquela alma, o resgatando, foi um dos melhores que nesta existência terrena ele poderia ter. Salvou aquele menino dos maus tratos que sofria com sua mãe biológica. A mãe que nem ao enterro do filho compareceu. Algumas mulheres não merecem esse título tão maravilhoso, não é mesmo? Aos poucos, Elisa foi se recuperando. Pois ela tinha os seus 2 netos, filhos de Clara, que também dependiam dela, e toda uma comunidade a qual ela era uma mentora. Bom, Ana, esse é o meu relato, eu espero que tenha gostado, e aqui fica também um aviso. Nada nessa vida é mais forte que a intuição de uma mãe. Elisa não sabia a qual filho aconteceria uma tragédia, mas ela pediu a Léo que não fosse no rio. Mas às vezes, no auge da nossa imaturidade, não ouvimos as recomendações de uma mãe. A voz humana mais sagrada que existe. A voz da mãe. Os relatos de minha avó dariam um livro, mas outra hora eu volto aqui para contar outros. Muito obrigada e muita luz. Agora é só para mim, dá licença. Pois é. Bom, triste, né? Muito triste, e a gente conhece várias histórias, até esses dias. Ontem eu tava conversando com o pessoal, falando de cachoeira e tudo mais, e como é perigoso. Eu acredito como é perigoso você se jogar, assim, entre aspas e de verdade, assim também, na natureza, né? Em locais que você não conhece, por exemplo, um rio, uma cachoeira, um lugar que às vezes você não sabe que tem galhos ali embaixo, onde você pode ficar enroscado, sumidouros, a correnteza por baixo às vezes é mais forte, mais rápida do que a que tá em cima, então parece que em cima tá calmo, embaixo isso pode te levar, sabe? Então é natureza, gente, ali a gente não sabe, então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a mãe pediu, a mãe avisou. Eu não sei se era uma coisa que era para acontecer, já que foi avisado a ela em sonho, né? Que algo ia acontecer, também talvez fosse inevitável. Ele tinha que ir, não sei. É triste, mas é interessante também ver esse lance da vela no Pires, que realmente funciona, dá certo. Só que nesse caso era ela que conseguia fazer isso, né? E ela não estava lá. Então esse homem pediu a Deus que o ajudasse para ajudar essa mãe. E conseguiu. Triste, interessante essa história.
E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.